Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Raça, cor, origem e idade, estes são alguns dos fatores apontados como discriminatórios na área trabalhista. No âmbito internacional, o combate veio por meio da assinatura de tratados. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Para falar sobre o tema, eu recebo a secretária-geral da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Noêmia Porto, e a mestre em Direito Internacional, doutora Renata Maciel. Antes, como sempre, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela nossa equipe sobre o tema de hoje. Acompanhe. O primeiro emprego de Samuel marcou a vida do rapaz, não pela carteira assinada e direitos trabalhistas assegurados, mas por ter sido o lugar onde ele sofreu discriminação. Samuel correu o risco de perder uma promoção no restaurante onde trabalhava por conta da sua orientação sexual. Era como se o fato de eu ser gay pudesse prejudicar ou se não constranger o cliente, já que eu estaria lidando diretamente com o cliente na parte do atendimento. A discriminação no trabalho pode ocorrer de diferentes maneiras, com brincadeiras ou insinuações, por exemplo, que acabam se transformando em situações constrangedoras e humilhantes para quem é alvo do preconceito. Essas ações podem ser praticadas por chefes ou por colegas de trabalho, dificultar o acesso a cargos de liderança ou limitar a vítima do preconceito a exercer funções de subordinação também são formas de discriminar alguém. Eu acho que quem é negro, quem é mulher, sempre vai ouvir esse tipo de piadinha, sempre vai ter esse tipo de... E você acaba, às vezes, para não trazer atrito para o trabalho, você acaba acostumando com essa situação ou você deixa para lá. Além dos homossexuais, outros grupos como as mulheres, pessoas idosas, de outras etnias ou de diferentes religiões também podem ser alvos da discriminação. Para garantir a proteção dos trabalhadores, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, trata do tema em convenções que propõem aos países membros normas para identificar ações preconceituosas e fazem sugestões de políticas internas capazes de combater as práticas discriminatórias. Cerca de 180 países participam da OIT e ratificaram acordos como a Convenção número 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão. O documento classifica como discriminação toda distinção, exclusão ou preferência baseada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que prejudique a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a presença de ambas aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema, que, como vimos, na verdade, ele ultrapassa as fronteiras da própria nação, porque se fala muito a respeito da questão da discriminação, mas, na verdade, ela é regida, inclusive, por convenções internacionais. Daqui a pouquinho, Convenção 111 da OIT. Se você queria saber do que se trata, essa é a hora. Mas antes, uma questão conceitual. Eu achei bastante interessante uma frase que foi colocada antes mesmo de começarmos a entrevista, que é: igualdade não é homogeneidade. De que maneira isso rege esse conjunto até de tratativas que existem internacionalmente neste século XXI sobre essa questão da discriminação? De fato, a questão da igualdade é uma questão universal. Tradicionalmente se imaginava que o direito a ser igual era o direito de ser igual. E atualmente, já no século XXI, houve uma mudança bastante radical no conceito de igualdade. Igualdade é o direito de ser diferente, apenas que nós temos o direito de que esta diferença não seja utilizada como um modo de discriminação, como um modo de um acesso não igualitário aos bens de cidadania. Então, o que é ser igual? Igual é o direito de ser diferente, mas ainda assim ter acesso igualitário aos bens de cidadania. Eu vou insistir um pouco agora exatamente naquele ponto que eu já adiantei, que é com relação à Convenção 111 da OIT. Do que trata essa Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho? É sobre especificamente a discriminação? Exato, ela é a principal normativa internacional do trabalho sobre o tema da igualdade e da discriminação. O Brasil ratificou essa convenção já desde de meados da década de 60, portanto, ela rege o tema no Brasil há mais de 40 anos e é uma convenção que especificamente dita a questão do que é discriminar. Centralmente, a gente pode dizer que discriminar é usar alguma das diferenças
baseadas, por exemplo, em raça, gênero, idade, origem social, credo, partido político, para inferiorizar alguém no acesso à ocupação e ao emprego decente. Agora, doutora Renata, uma questão bastante interessante, a doutora Noemi até falou a respeito do fato que são 40 anos em que há essa regência, particularmente no que se trata do Brasil, mas nós vivemos no século XXI uma realidade um pouco diferente de 40 anos atrás, quando temos as chamadas ações afirmativas. É uma situação diferenciada em termos até históricos e em termos contextuais do que vivemos hoje. Não há que se falar em discriminação nesse caso. Não, na verdade as ações afirmativas elas servem justamente para confirmar o princípio da igualdade. Então, como de fato você não tem uma igualdade entre duas etnias, entre pessoas de gêneros distintos, idades distintas, você se utiliza de políticas públicas que visem justamente fazer com que, de fato, aquele que na prática está inferiorizado, ele tenha as mesmas condições de acesso e de exercício dos seus direitos garantidos individuais. Doutora Noemi, eu queria fazer um complemento. Sim, na verdade, apenas quanto à questão da ação afirmativa, tradicionalmente se imaginava que a articulação da ação afirmativa como política pública a ser ditada, por exemplo, pelo Poder Executivo brasileiro. Mais recentemente, já no século XXI, a gente tem um papel muito importante, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, na efetivação dessas que nós chamamos de ações afirmativas. No campo do trabalho, por exemplo, nós temos atuações, principalmente do Ministério Público do Trabalho, questionando na iniciativa privada a presença de discriminação. Por exemplo, setores econômicos brasileiros com uma predominância de contratação de homens e de homens brancos, ou a predominância de contratação de mulheres, mas para funções inferiorizadas, e a contratação de homens apenas para as funções de gerência. Esses são aspectos hoje, embora da iniciativa privada, que preocupam tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Poder Judiciário brasileiro. Há um certo consenso, depois de 40 anos ainda mais, em relação a alguns desses princípios, com essas mudanças, como é o caso da ação afirmativa, que vão decorrendo ao longo do tempo. Mas a questão é, tratando-se de países diferentes e culturas diferentes, às vezes o que é especificamente em relação à discriminação pode ser considerado discriminatório numa determinada cultura, em outra aquilo seria, digamos, considerado natural. Existe esse tipo de adversidade, de obstáculo na aplicação da Convenção 111 da OIT em relação a alguns países? O que acontece com a Convenção 111 acontece com toda a normativa internacional de direitos humanos, que é o paradoxo. Se, por um lado, ela é universalizante quanto aos seus princípios, por outro, ela necessita da realidade local para ser aplicada. Eu não consigo dizer, para a generalidade de 180 países do mundo, por exemplo, o que é discriminação de nível racial. Eu preciso das realidades locais para saber se em determinada localidade aquilo pode ser considerado um discrimining racial, ou de gênero, ou de sexo, ou de outra natureza. No Brasil, uma peculiaridade, que a história brasileira tem demonstrado um certo consenso, um senso comum de que a miscigenação brasileira nos teria afastado da questão da discriminação racial, o que efetivamente não é verdade. A miscigenação tem muito mais mascarado ou velado o fato de que a sociedade brasileira é discriminatória. A gente também tem um grande problema com relação à aplicação dessas normas internacionais, tendo em vista a necessidade de se adequá-las e de se interpretá-las de acordo com o próprio ordenamento jurídico interno. É um dos grandes problemas que temos hoje, é justamente o chamado controle de convencionalidade. Então, nem sempre o ordenamento jurídico interno dos países está compatível com a própria convenção internacional. E isso acaba ensejando até a possibilidade de responsabilidade desse país perante esses organismos, no caso da Convenção 111, lá no âmbito da própria OIT. E, como a professora mencionou no início, a gente tem outra convenção, que é lá no âmbito da ONU. Então, não basta simplesmente se ter uma normatização internacional para se efetivamente ter uma generalização, se ter uma universalização do combate à discriminação. Você precisa, primeiro, da norma, depois que ela passe a comportamento esse ordenamento jurídico interno e, em geral, as normativas de direitos humanos, elas são mais universais, elas são mais genéricas e elas precisam ser instrumentalizadas por normativa
tipicamente interna do Estado, ou seja, o Poder Legislativo do Estado ele tem que criar mecanismos para efetivar aquilo que está na Convenção Internacional. O Brasil ele tem evoluído nesse aspecto da internalização, inclusive do ponto de vista da Constituição, no que se refere aos direitos humanos. Sim. Mas existem alguns países que, como foi bem dito, existe uma dificuldade maior nesse processo de internalização. E aí, o que é que acontece? Há alguma previsão no sentido de legal ou no sentido político de se fazer um processo de, eu não sei se conscientização seria a palavra correta, mas um processo de internalização do combate à discriminação? Bem, eu voltaria ao Brasil. Sim. Eu não tenho tanta certeza se o Brasil tem poucos problemas com a questão dos tratados internacionais. Sem dúvida nenhuma, publicamente, ninguém irá dizer que o Brasil não é signatário, não se obriga nos termos da Convenção número 111. Mas isso não impede, por exemplo, na prática, que o Congresso Nacional Brasileiro tenha a tramitação de projetos de lei que pretendam a regulamentação da terceirização no Brasil. E todos sabemos, no Brasil e fora daqui, que a terceirização tem face de mulher, a terceirização tem face de raça, a terceirização tem face de desqualificação para o trabalho. Então, aquilo que é sinônimo de precarização está sendo, por exemplo, discutido no Congresso Nacional. Na mesma linha da professora Renata, inclusive, se esse projeto for aprovado, a Ana Matra pretende questionar a sua constitucionalidade no Supremo e, se for o caso, fazer o controle de convencionalidade, na medida em que fere o direito igualitário de acesso a um trabalho decente. Então, uma coisa é estar assente com os termos da Convenção. A outra é, na prática, observar que os três poderes da República realmente se conscientizaram, para usar a sua mesma palavra, estão conscientes do que significa não discriminação no emprego. Efetivamente, não se obrigar um outro país a assinar um tratado internacional, a ratificá-lo. Não existe isso, porque no âmbito internacional nós estamos em um plano horizontal. Ou seja, o país pode ser o mais pobre ou o mais rico, ambos estão no mesmo plano de igualdade, ambos se submetem às normas se e quando quiserem. Isso significa que hoje o Brasil ele pode ser membro participante da OIT, e bem como ser signatário e ter ratificado a Convenção 111, mas amanhã ele simplesmente pode comunicar ao OIT e preenchendo os requisitos que a própria OIT estabelece, ele pode se desvincular a essa convenção. Vamos novamente, quando se trata de questões internacionais, bater naquela velha questão sobre o universalismo e o relativismo cultural, que acaba sempre incidindo nesse grande debate do mundo globalizado. E vai ser justamente o tema, como eu já havia adiantado, que eu gostaria de iniciar o nosso próximo bloco do nosso programa de hoje, exatamente sobre o país não é obrigado a assinar. Às vezes ele até assina, mas às vezes a sua realidade interna ela precisa ser mais trabalhada. Sobre isso nós vamos continuar conversando dentro do nosso tema de hoje do Direito Sem Fronteiras, logo depois do intervalo. Não saia daí. A 13ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Constitucional Aplicado será realizada nos dias 28 e 29 de agosto. O evento vai abordar a liberdade de imprensa, o planejamento econômico, a improbidade administrativa, o regime jurídico dos direitos sociais e o futuro do direito constitucional. As palestras serão ministradas no Centro de Convenções da Bahia. As inscrições devem ser feitas pelo site www.portalmultipla.com.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre discriminação no trabalho no cenário internacional. E ao final do bloco anterior falávamos exatamente a respeito do fato de que, como disse a doutora Renata, inclusive, os países não são obrigados a serem signatários, a assinarem os tratados internacionais. Mas muitas vezes assinam e na hora da aplicação efetivamente daquilo que está previsto, a realidade cultural às vezes se transforma num elemento de adversidade. Como está prevista a atuação dos organismos internacionais nesse processo de se lidar com essa disputa entre um relativismo cultural e entre o universalismo cultural na tentativa de se fazer um mundo homogêneo no sentido da igualdade de direitos?
A partir do momento em que ele resolve ratificar esse tratado internacional, essa convenção, na verdade ele está vinculado a ela. Ele não pode alegar que seu ordenamento jurídico interno é incompatível, que o seu entendimento jurisprudencial não é aquele, ou que a sua cultura não é aquela. Para que ele deixe de cumprir aquilo que está naquela convenção, ele necessariamente precisa fazer um procedimento de retirada daquele tratado internacional, que é o procedimento da denúncia, que é um procedimento inverso ao da ratificação. No caso da OIT, por exemplo, as entidades de trabalhadores e de empregadores, elas podem fazer uma denúncia, e nesse sentido, denúncia é uma comunicação e não no sentido de retirada, a própria OIT afirmando que o Estado, por exemplo, no caso Brasil, está deixando de cumprir com aquela convenção que ele é parte. Então, dessa forma, tem todo um procedimento. Se a gente leva esse mesmo caso lá para o âmbito individual, você também tem a possibilidade daquele empregado que acha que o Brasil não está aplicando aquela convenção, no caso concreto, ter a responsabilidade desse Estado. Então, por exemplo, imagina que é um indivíduo que está sofrendo discriminação por cor dentro do seu ambiente de trabalho. Ele buscou o judiciário brasileiro, muito pelo contrário, disse que estava tudo certo, tudo mais. Chegamos até o Supremo, não cabe mais recurso, ou seja, não tem como mais utilizar o ordenamento jurídico brasileiro e nem a jurisdição nacional. Esse indivíduo, ele pode buscar a responsabilização do Estado brasileiro junto, por exemplo, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Doutora, uma observação Sim, de sobre fato, o Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e isso tem um significado. Quando se reconhece a jurisdição da Corte, se reconhece que a Corte, inclusive, pode estabelecer sanções para o Brasil em caso de descumprimento de normas vinculadas a direitos humanos. Não bastasse isso, a gente precisa lembrar que a gente está diante de um mundo altamente globalizado. A globalização ela não é apenas econômica, ela também é uma globalização de ordem política, social, etc. Então, é muito importante para os países, na inserção internacional, a convivência de caráter político. Daí porque o descumprimento de normas internacionais por um país, quando essas mesmas normas estão sendo cumpridas por outros países, pode significar, no cenário político internacional, uma desvantagem nessa convivência, nessa liderança dos países, notadamente o Brasil, que pretende ser um líder, por exemplo, do Cone Sul. Alguns elementos de discriminação, eles são bastante conhecidos, a questão da etnia, a questão da própria religião. Mas a Convenção 111 da OIT ela é bastante detalhada, como a professora mesma conversávamos a respeito antes do início da entrevista. Há situações que, a princípio, talvez não pareçam para o cidadão comum como sendo de natureza discriminatória, mas, na verdade, estão previstas na Convenção? Sim, a Convenção não tem nenhuma pretensão exaustiva de elencar atos de discriminação ou fatores de discrimining. A grande intenção dela é marcar um princípio, que é o princípio da igualdade de acesso ao emprego decente e uma ocupação decente. Exatamente por isso, a gente pode considerar abarcado pela Convenção as chamadas novas formas de discriminar no século XXI. Se nós tínhamos o tradicional raça, opção sexual, gênero, etc., hoje nós temos as novas formas de discriminação. Por exemplo, em relação às pessoas que pertencem a determinadas tribos, as pessoas que usam tatuagem, os que têm piercing, os que usam uma roupa diferente, os que têm cabelo mais longo, os que têm, por exemplo, uma dicção diferenciada. Essas são novas formas de discriminar e de diferenciar no mercado de trabalho. A gente pode considerar que, ainda que novas, elas estão abarcadas pelo princípio geral de proteção, incluído na Convenção número 111 da OIT. A doutora Renata fez uma observação que eu achei bastante interessante, que foi referente ao caso do trabalhador individualmente, que ele se considera discriminado, e existe aquela que acontece em outras situações também, de outros tratados relativos, particularmente de direitos humanos, da possibilidade dele buscar a justiça mediante os organismos internacionais. Eu gostaria de detalhar um pouquinho isso. Quando um trabalhador ele se sente nessa situação, o que é que ele pode fazer
tanto no caso do Brasil, eu pediria uma análise comparativa também, quanto no caso de outros países, para fazer com que aquele caso específico chegue a quem possa dizer o direito O especificamente. primeiro passo é saber se aquele país faz parte da Corte Interamericana. A partir disso, a gente vai ter que verificar se esse indivíduo preenche os requisitos para chegar à Corte Interamericana. Em regra, as cortes internacionais, elas atendem pelo chamado princípio da complementariedade, ou seja, primeiro eu esgoto todos os órgãos de prestação jurisdicional internos para daí buscar o organismo internacional que presta a atividade semelhante. Então, no caso do Brasil, esse indivíduo ele deveria ingressar com a ação normal, lá no juiz, chegar até o Supremo Tribunal, não caber mais recurso, não caber mais nenhuma forma de se rever aquela decisão que ele foi desfavorável, para daí ele buscar a Corte Interamericana. Mas isso é a regra. Excepcionalmente, quando o próprio direito de ação ou direitos vinculados a esse direito de ação, eles são atingidos, aí sim esse indivíduo, antes mesmo de esgotar os órgãos internos, ele já pode buscar a CID. Uma situação bastante característica desse século XXI, embora já tenhamos tido movimentos migratórios bastante intensos no passado, mas nós temos uma movimentação muito grande e muito rápida em termos de século XXI, em tempos de globalização, e que também gera conflitos pelas diferenças culturais, diferenças étnicas também. O que acontece quando um trabalhador imigrante num determinado país, ele se sente nessa situação? Ele pode apelar para as próprias representações diplomáticas, para o próprio Estado do qual ele é natural? Por exemplo, no caso especificamente, um brasileiro que trabalhe na Europa e se sinta discriminado, ele pode apelar às autoridades brasileiras e vice-versa? As duas, tanto o estado de nacionalidade quanto o estado de onde ele está, teriam competência. Agora, óbvio que se ele está no país estrangeiro, ele teria que verificar como é que é a legislação daquele país em termos de prevenção à xenofobia. Então, ele teria que verificar como é que é o tratamento jurídico disso. Mas se ele, porventura, buscar o órgão brasileiro, aqui no caso da gente, o máximo que ele vai conseguir é ter aí a proteção, a conversa. O Brasil ele não pode impor sua lei no outro país. Então, por exemplo, o indivíduo aqui no Brasil ele tem inúmeros direitos e garantias trabalhistas. Isso não significa que esse indivíduo que é brasileiro, que tem essas garantias aqui, se ele for, por exemplo, para a China, ele vai ter essas mesmas garantias. Na verdade, se porventura ele sofrer algum tipo de discriminação lá, ele vai estar, a princípio, submetido à legislação de lá. Mas a autoridade diplomática ela é competente para lhe prestar socorro. Nesse movimento, digamos, de trabalhadores, que é um movimento realmente do século XXI, a mão de obra que se desloca pelo mundo, a gente pode dizer que os estrangeiros no Brasil, eles são assistidos por todas as instituições locais. Caso recente, nós sabemos, é a situação dos bolivianos no interior de São Paulo, estrangeiros, vários deles sem documentação necessária para residir e trabalhar no Brasil, e mesmo assim, os atos de ilegalidade que estavam sendo sofridos conseguiram ser estancados por atuação, por exemplo, do Ministério Público e do Poder Judiciário Trabalhista. Então, o estrangeiro que está no Brasil, ele consegue ser assistido pelas instituições locais, no sentido de ver todos os seus direitos, inclusive os de igualdade no âmbito do trabalho, serem efetivamente respeitados. Bom, claro que, como sempre, tem muito mais perguntas que poderão ser feitas, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Eu queria agradecer muito a participação de ambas aqui no nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje, que está chegando ao fim. Eu conversei com a secretária-geral da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Porto, e a mestre em Direito Internacional, a professora Renata Maciel. Eu agradeço muito mais uma vez a participação de ambos no nosso programa. E você pode ajudar a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!